Então, pessoal, assim, ó. Eu até tinha pensado em criar um link fixo, né? Para passar para vocês, para a gente sempre entrar no mesmo. Eu vou criar esse link e aí eu vou colocar lá no nosso no grupo, tá? Para a gente sempre entrar no mesmo. Para daí vocês não terem que ficar esperando a prof cada vez criar o link, tá? Bom, olhando aqui essa atividade, então, pessoal, que eu havia postado lá, estão vendo a minha tela, não estão? Sim. Tá. Essa primeira página, então, ela vai cair fora, não vai precisar. Essa questão de número 2 eu expliquei para vocês como fazer? Sim. Sim. Tá. Então, dessa folha aqui, pessoal, a número 2 a gente já fez. A número 3, 4 e 5 a gente já fez juntos. A número 6, 7 e 8, né? Ou a gente foi... então, a 6 é 7, a 6 é 7. E falta, então, a gente começar a finalizar, então, a 8, a 9 e a 10. Tá bom, pessoal? Bom. A número 8, ela tem relação com o exercício 7 e 6, tá? Então, quem tá com o número 7 aí copiadinho no caderno, vai me ajudar a pegar os dados do exercício, pode ser? Olha só. Então, a 8 diz o seguinte, ó, pessoal. Ainda em relação ao exercício anterior, determine qual é a altitude H do ponto B, sabendo que a altitude do ponto A é de 584,025 metros. Bom, então assim, como é que a gente vai calcular a altitude do ponto B, tendo a altitude do ponto A? Lembrando que na nossa visada da aula passada, a gente estava no ponto A, com o nosso teodolito, olhando lá para o ponto B, correto? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. E esse nosso teodolito, ele estava abaixo do ponto B, correto? Então, vamos pensar um pouquinho, ó. Eu tenho a altitude do ponto A. A altitude do ponto A é 584,025, né? Essa é a altitude do ponto A. Se o ponto B, ele está abaixo do ponto A, eu preciso saber, então, qual que é essa diferença de nível aqui, para saber qual que é a altitude do ponto B, sim ou não? Sim, né? Eu preciso saber que distância tem essa altura aqui, ó, tá? Do terreno, ó. Que distância que é essa altura aqui, para saber aqui qual é a altitude deste ponto aqui. Como é que eu vou fazer isso, então, pessoal? Eu tenho essa medida aqui. Sim. O que é essa medida? Que nós calculamos na questão 7, né? Que seria a nossa diferença de nível, correto? É a diferença de nível. Mas... Seja... Pode falar. Nada. É tipo assim, ó, pessoal, eu tô lá no terreno, num ponto, certo? E eu tô olhando lá para o outro ponto. No outro ponto, tô tendo que inclinar a minha luneta para olhar, certo? Porque eu não tô, né? Ele tá mais para baixo, é um ponto que tá mais para baixo. Então, significa o seguinte, que do ponto A até o ponto B, eu tenho uma distância horizontal, uma diferença de nível, porque um tá mais abaixo que o outro, tá? E eu tenho também uma distância inclinada, que seria a minha rampa, correto? Eu tenho 3 informações. Eu tenho a minha distância horizontal, indo em linha reta. Se eu fosse pensar que eu não teria uma rampa, né? Eu indo em linha reta, né? A minha distância horizontal, certo? A minha diferença de nível é a minha altura, né? É a diferença de altura de um ponto até o outro. E a distância inclinada é a minha rampa. Então, se eu descer, digamos, até aquele ponto B, eu vou estar descendo uma rampa, né? Então, ela não vai ser bem certinho uma distância horizontal, porque tem uma inclinação, por isso que se chama distância inclinada. Essa diferença de nível, eu fiz ou não o cálculo, pessoal? Fiz na questão de número 7,
De quanto que é essa diferença de nível? É esse 2,202? Não, esse é o nosso H. É 21,03. Isso. Lá onde a gente achou o DN, a gente achou 21,03, né? Foi isso, pessoal? Sim. 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 Então, a nossa diferença de nível é 21,03 metros. Agora, vamos raciocinar o seguinte. Profe, Hum? eu consegui entrar na aula só agora. Desculpa, me atrasei. Daí coloca o nome no chat? Uhum. Pode bom, colocar. obrigada. Bom, pessoal, então, olha só. Vamos pensar um pouquinho. Se o meu ponto B, ele tá mais para baixo do que o meu ponto A, eu tenho que pegar essa diferença de nível e somar com esse valor ou diminuir? O que que vocês acham? Diminui. Diminuir, né? Exatamente, porque ele tá mais para baixo, né? Então, eu vou pegar a altitude do ponto A, que é 584,025, menos a minha diferença de nível, que é 21,03. Até eu posso acrescentar mais um zero aqui para fazer a continha. Então, aqui vai ficar 5, daqui vai ficar 12. 12 tira 3, vai ficar 9. Aqui, ele pegou emprestado com esse aqui, então aqui ficou 9 menos 0, 9. Desculpa, pessoal. 3 menos 1, 2. 8 menos 2, 6. E 5. Então, a altitude do ponto B, pessoal, deixa eu conferir aqui. 562,995 metros, tá bem? Então, era bem simples essa questão, era só isso que eu queria saber, tá? Entenderam, então? Então, toda vez que eu tenho um ponto, é para isso que serve, pessoal, para a gente mapear o terreno, para a gente descobrir quais são as altitudes de ponto por ponto, certo? De ponto por ponto, tá? Bom, vamos para a questão de número 9 agora, para a gente tentar ir finalizando, tá? Questão de número 9. Então, pessoal, nesse tipo de probleminha aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é ir anotando as informações que a gente tem, que nem os cálculos de física, de química, né, enfim, a gente vai anotando o que a gente tem, aqueles probleminhas de matemática que a gente resolvia, e vai vendo o que falta. Então, olha só, diz o seguinte, um teodolito acha-se estacionado na estaca número 1, então eu tenho aqui a estaca número 1, certo? De uma poligonal, tá? Desse ponto é 200 metros. Então, a cota, né? A cota desse ponto é 200 metros. Então, eu já sei que aqui a cota é 200 metros. Bom, o eixo da luneta de um teodolito encontra-se a 1,70 do solo. O que é 1,70, pessoal? Altura do equipamento, certo? 1,70. Ele encontra-se a 1,70 do solo, significa que ele está fixado lá no nosso tripé a 1,70, tá, pessoal? Foi pego a trena, foi medido, tá 1,70 da altura do chão, né, do solo. Daí, para a estaca de número 2, decota. Então, a estaca de número 2, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ó. Então, a estaca número 1, a cota é essa aqui. A estaca número 2, pessoal, a cota, ela é 224,385. Tá? Foram feitas as seguintes leituras, né? Retículo inferior. O que é o retículo inferior? Retículo inferior é a mesma coisa que fio inferior. Tá? Fio inferior, 0,325 metros. Retículo superior, ou seja, fio superior, 2,675. E ele quer que a gente calcule a distância horizontal. Tá? Beleza.
Para a gente calcular a distância horizontal, pessoal, qual que é a nossa fórmula? Distância horizontal é igual a 100 vezes o h vezes o cosseno ao quadrado de alfa, certo? Essa aqui é uma, ou tem a outra fórmula que é 100 vezes o h. Nesse caso aqui, pessoal, tá? O problema, ele não nos diz o ângulo. Vocês estão vendo aqui que não nos diz o ângulo, certo? Mas a gente tem uma diferença de nível aqui, ó, de 24 metros. Então, significa, pessoal, que eu tô olhando, tá? Eu tô com uma diferença de 24 metros, eu tô olhando para cima. Eu tô no ponto 1 e tô olhando pro ponto 2, tá? Então, significa que aqui, ó, a minha diferença de nível, eu sei qual que é. É só fazer o mais alto menos o mais baixinho, né? Então, a minha diferença de nível é de 24 metros, 385. Essa é a minha diferença de nível. Sim ou não, pessoal? Vocês conseguem ver isso? Conseguem pegar disso? Ó, como é que a gente calcula a diferença de nível quando a gente tem as duas cotas? Cota final menos a cota inicial. A cota mais alta menos a cota mais baixa, né? Tá? Ok? Eu tô na final e a inicial. Então, eu faço final menos inicial. Bom, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho diferença de nível. Eu tenho o H, eu não tenho o H. Não tenho. Ainda não. Mas o H, ele vai ser dado pelo fio superior menos o fio inferior. Então, eu consigo calcular o meu H? Sim. Quanto que vai dar? Eu vou fazer 2,675 menos 0,325, tá? Ok. Então, o meu H aqui, no caso, pessoal, vai dar quanto? Vamos ver. 2,675 menos 0,325. Então, 2,35, tá? Bom. Aqui, ele não está dizendo para nós se a luneta está inclinada ou não. Em nenhum momento ele diz que a luneta está inclinada e também não diz que não está, né? Ele não fala nada sobre a luneta. Então, aqui, pessoal, o que que acontece com essa questão? Se ele não está dando para nós o ângulo e não está dizendo para nós, tá, que ela está inclinada, a gente vai ter que verificar, a partir da nossa diferença de nível, se existe um ângulo ou não aqui. Como é que a gente vai saber se existe um ângulo ou não, pessoal, tá? A gente vai ter que pegar e jogar dentro da fórmula da diferença de nível e verificar quanto é que vai dar esse ângulo. Se esse ângulo der zero, é porque a luneta está reta. Se esse ângulo não der zero, é porque a luneta não está reta. Então, qual que é a nossa diferença de nível, a fórmula? Ela tem duas, né? A diferença de nível, ela pode ser dada por 50 vezes o H, vezes seno de 2 alfa, mais o fio médio, menos a altura do equipamento, ou então ela pode ser dada por 50 vezes H, vezes seno de 2 alfa, menos o fio médio, mais o I. Ou um ou outro. Lá no exercício de número 6. Não, o 7, se não me engano. O 7 falava que a visada que foi feita foi uma visada descendente, certo? Descendente é uma visada para baixo. Quem tem aí o número 6 copiado no caderno? Eu tenho. Tá. Então, olha lá para mim, aonde você tem anotado a fórmula do DN. Aqui ele tá mais o fio médio ou menos o fio médio? Calma aí. Uhum. Aonde, prof? Lá no 7, no exercício 7, tá? No exercício 7, a gente estava calculando o DN, né? E daí a prof deu 3 ou 7? no 7, no 7. Tem Tá. essa fórmula do DN?
Tem ela? Somava o fio médio e diminuía. Dá mais fio médio. Ah, perfeito, perfeito. Então, ó, pessoal, aqui, ó, quando soma o fio médio, é porque a minha visada é descendente. E quando desconta o fio médio, é porque ela é ascendente, tá? Vamos pensar um pouquinho, ó, pessoal. Se a gente tá olhando para cima, ó, eu tô na cota 1 e tô olhando para cota 2, e ela é mais alta, então provavelmente eu tô olhando para cima, né, pessoal? Porque não faz sentido nenhum eu estar lá no ponto 200 olhando para baixo, né? Que jamais eu vou enxergar o ponto de 224. Entendem? Então, a nossa visada aqui, neste caso, ela é ascendente, tá? Ascendente. Então, nosso exemplo é esse aqui. Vocês estão entendendo? Sim. Até agora, a professora tá explicando aqui mais alguns conceitos para vocês, tá? Bom, então agora a gente vai utilizar essa segunda fórmula, porque agora a nossa visada é ascendente. Como que a gente concluiu isso? A gente concluiu que a gente está na cota 200, olhando para a cota 224, que é mais alta. Bom, a diferença de nível, então, eu tenho, né? Agora eu vou passar limpo aqui já com as informações que eu tenho. A diferença de nível dos 24,385. O 50 já é da forma. O H eu acabei de calcular, deu 2,35. O seno de 2 alfa eu não sei, eu vou deixar parado porque a gente quer ver se tem ou não ângulo, né? O fio médio eu não tenho, mas tem como calcular. O fio médio, ele vai ser fio superior mais fio inferior, dividido por 2. Então, meu fio médio, ele vai ser a somatória, né, disso aqui. Vamos ver quanto é que dá. 2,675 mais 0,325, aqui vai dar 3. 3 dividido por 2. Então, meu fio médio é igual a 1,5, 1,5. Então, aqui vai ser menos 1,5 mais 1,70. Quem tem a calculadora aí, pessoal, agora, ó, vai fazendo junto comigo, tá? Eu copio esse aqui, por enquanto, igual. Faz 50 vezes 2,35, vai dar 117,50, fechou? Seno de 2 alfa. Daí, aqui, ó, menos 1,5 mais 1,7 vai dar, ó, mais 0,2. Sim ou não, pessoal, ó? Que aqui subtrai porque um é positivo e outro é negativo, tá? Meu objetivo é deixar o seno sozinho. Então, eu vou passar ele lá para o outro lado. Vai ficar menos 117,5 seno de 2 alfa. Igual. Então, eu vou passar o 24 para o lado de cá. Daí vai ficar 0,2 menos 24,385. Então, agora, menos 117,5 seno de 2 alfa vai ser igual. Isso aqui menos isso aqui, então, vai ficar menos 24,185. Faz 24,385 menos 0,2, vai dar 24,185, tá? Metro. Aqui não precisa botar o metro, tá? Como ambos os lados estão negativos, eu multiplico tudo por menos 1 para ficar positivo, né? Que eu não posso deixar negativo. 117,5 seno de 2 alfa, que é igual 24,185. Pronto, agora ficou tudo positivo. Agora, pessoal, esse aqui, ó, esse valor, ele tá multiplicando o seno, ele vai passar dividindo. Então, vai ser assim, ó, seno de 2 alfa é igual 24,185 dividido por esse valor aqui, ó, 117,50. Isso aqui é matemática pura, né, pessoal?
Só matemática, só jogando para um lado, indo para o outro. Então, fazendo a divisão desse valor, pessoal, vai nos dar, então, uma resposta de 0,058. Tá bom? 4 casas decimais tá ótimo, tá? Fizeram lá, pessoal, 24,185 dividido por 117,5? Deu certo? Sim. Tá. Mas isso ainda não é o ângulo, isso é o seno, né, pessoal? Tá? Isso é o seno. Pra gente achar o ângulo, então, pessoal, como é que faz, tá? A gente vai, sim, ó, pegar a calculadora científica e a gente vai digitar a tecla Shift, lá em cima, do lado do alfa, no lado esquerdo, bem lá em cima, a primeira tecla que tem, a tecla Shift. Depois, a gente vai digitar para achar o ângulo, então, ó, achar o ângulo. Aqui eu não tenho ângulo, eu tenho seno. Tá? O ângulo. Vocês vão digitar a tecla Shift. Todos acharam aí a tecla Shift? Sim. Então, aperta ela. Daí, aperta a tecla seno. Essa aqui. Aí, depois que apertou essa, tá? Shift, seno. Aí, digita esse valor aqui, ó, pessoal. O valor. Digita lá, 0,2058. Quanto vai dar? Deu 11,876. Tá. Agora, sem apagar esse valor, depois que digitou o valor, vocês vão digitar a tecla ENG. Aperta a tecla ENG. Mentira, não é a tecla ENG, perdão. É a tecla dos graus ali, ó. Bolinha, vírgula, vírgula, vírgula. Essa tecla, tá? Vamos de novo, então. Shift, seno, 0,2058, igual. O valor dá um igual. Esqueci de escrever o igual aqui. Aí, depois que vocês fizeram isso, vai aparecer 11,87. Aí, vocês apertam a tecla que tem lá o zero e as vírgulas. A bolinha e as vírgulas, tá? Só um pouquinho, pessoal. Que ângulo que ficou daí? Deu 11 graus, 52 minutos. Aí deu 34,8. Daí bota 35, então, ó. 11 graus, 52 minutos e 35, na verdade, 35 segundos, tá? Esse é o nosso ângulo, então, pessoal. Acabamos de descobrir o ângulo. O alfa, o 2 alfa, no caso. Esse é o ângulo, o dobro, né? Aí agora ainda dá um dividir por 2, porque na realidade a gente quer saber a metade disso aqui. Porque isso aqui já é o dobro, né? A metade disso aqui, ó, é 5 graus, 56 minutos e 17 segundos. Tá, pessoal? 17 segundos. Então, este é o nosso ângulo, tá? Então, de novo, recapitulando. Aperto a tecla Shift, a tecla seno, digito o valor que deu, e aí a tecla igual. Depois da tecla igual, vai aparecer o valor, eu digito a tecla bolinha com as 3 vírgulas, né? Para poder saber quanto que é isso aí em graus, minutos e segundos. Vai dar isso aqui. Depois, eu digito dividir por 2, que daí vai dar de novo um valor com vírgula, né? Aí eu digito de novo a tecla com a bolinha e com as vírgulas. Aí vai dar em graus, minutos e segundos.
Concluímos com isso, então, pessoal, que existe um ângulo envolvido na conta, ó, que ele não está com a luneta reta, existe um ângulo. Se existe um ângulo, então eu tenho que usar esta fórmula aqui, ó, pessoal. Essa primeira aqui, ó, tá? Então, agora a gente vai calcular a distância horizontal, que então é finalmente o que está pedindo lá no nosso problema. Então, a distância horizontal, ela vai ser 100 vezes o H, que eu já calculei, que é 2,35, vezes cosseno ao quadrado de alfa. Qual que é o alfa, pessoal, que a gente vai utilizar? O 5. Isso mesmo, cosseno ao quadrado de 5 graus, 56 minutos e 17 segundos. Bom, então digito lá. Cosseno, agora sim, agora para achar isso aqui, pessoal, ó, digita cosseno, não precisa ser o shift antes, só digita o cosseno. Isso aqui para eu achar na calculadora é cosseno. Daí digita a tecla 5, bolinha, né, aquela tecla da bolinha, 5 graus, 56 minutos e 17 segundos. Tudo vai apertando bolinha, 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 e dá um igual. Então, digita cosseno, o ângulo, igual. Deu quanto? Quanto deu? Deu 0,994. Isso. Agora, sem apagar esse valor, já digita a tecla x ao quadrado. Qual o valor que deu? 0,989. Então, esse é o valor que nós vamos utilizar, 0,989. Então, a distância horizontal, ela vai ser dada por 100 vezes 2,35 vezes esse valor aqui, 0,989. 100 vezes 2,35 vezes 0,989, igual. Então, a minha distância horizontal, ela é 232,415, né? E dá para arredondar para 42 aqui, metros, tá? Ok, pessoal? Então, retomando, ó. O que ele nos deu de informações está aqui. Daí, eu calculei o que dava para calcular. Porém, faltava o ângulo. E aí, a gente fez, então, a partir da distância, da diferença de nível, a gente foi calculando, até achar o valor do ângulo. Concluímos que não é um ângulo zerado, ele é o ângulo de 5 graus, 56 minutos e 17 segundos. O que, então, me deu esse ângulo, eu jogo dentro da fórmula da minha distância horizontal e tá pronto, tá, pessoal? Ok? Esse, então, é o cálculo da número 9. Só isso, ó. Só isso aqui, tá? Só. Pessoal, eu não vou dar tempo para vocês copiarem, eu vou mandar isso aqui lá no grupo, tá? No Google Sala de Aula eu vou postar, porque senão vai terminar a minha aula daí. E eu ainda quero explicar dessa, tá bom? Tá bom, prof. Depois eu mando lá no grupo para vocês, lá no Google. Mas... Se fosse para fazer essa conta sozinha, eu nunca ia conseguir. Ainda mais se tiver teste semana que vem. Viu, assim, ó, Também. uma coisa que eu quero falar para vocês não se atrapalharem, tá? Não se ficarem nervosos nem nada por causa do teste. Eu não vou colocar uma conta assim, tá? Não vou colocar uma conta assim. E os cossenos e senos que precisar calcular, como eu sei que tem alguns que talvez não tenham uma calculadora ainda, que não entenderam direito como fazer, eu vou dar pronto o valor, tá? Eu já vou dar pronto o seno de 2 alfa, eu já vou dar pronto o cosseno ao quadrado do ângulo, tá? Para vocês não se atrapalharem. Então, basicamente, vocês vão ter que saber calcular a distância horizontal, distância vertical, tá? É isso que vocês vão ter que saber fazer. Vão ter que saber fazer as transformações de rumo em azimuth em rumo, tá? Eu vou colocar um exercício disso. Vou colocar algumas questões mais teóricas, tá?
daquelas que vocês tinham que responder. E uma de leitura de régua daí. Só isso. Tá? Tá bom. Vai ser bem simples. Eu não vou colocar uma questão difícil assim para vocês. Esse tipo É de que é questão... Oi, pode falar. muita fórmula, muito número, é muito difícil isso. É meio enrolado, né? Tu tem que ir lá num lado para te achar lá no outro, daí acaba que a gente fica meio confuso, né? Isso. Uhum. Mas bem tranquilo, então. Então, agora vamos fazer rapidinho aqui a número 10. Mas, basicamente, o que vocês têm que saber fazer, pessoal? Vocês têm que saber pegar os dados do probleminha, tá? Então, olha só. De um ponto com altitude 314, foi feita uma visada na régua, situada no segundo ponto de altitude 345. O que significa isso? Que, então, eu tenho a minha distância, a minha diferença de nível aqui, não é? Minha diferença de nível, ela vai ser dada pelo meu ponto mais alto, menos o meu ponto mais baixo. Ponto final menos o inicial. Certo? Isso eu já vou sair calculando de cara aqui. Quanto que vai dar isso aqui, então? 345,710 menos 314,010. Então, a minha diferença de nível aqui, pessoal, isso tem que estar claro para vocês. Se eu colocar uma questão aqui assim, vocês têm que saber fazer pelo menos isso, ó. Tá? Eu tenho que saber que a minha diferença de nível é a minha cota final menos a minha cota inicial. Correto, pessoal? Isso é simples, né? Sim ou não? Sim. Tá. E saber retirar os dados do problema, você tem que saber também, né? Tipo assim, o que é o I, né? A altura do equipamento, o que é a distância horizontal, entende? Isso você tem que saber tirar do problema. Bom, depois, pessoal, a gente tem o seguinte. A gente quer que vocês calculem o H, o fio médio, o fio superior e o fio inferior. Tá. Bom, para eu calcular, então, esses dados aqui, eu vou precisar o seguinte, eu vou pegar as fórmulas do DH e do DN, porque eu tenho o DN e eu tenho o DH. Então, agora é o contrário, eu tenho eles e eu quero achar as outras coisas. Então, 100 vezes o meu H, vezes cosseno ao quadrado de alfa. Tá. No lugar do DH, eu substituo esse valor aqui, ó. Tá? 157,10. 100. O H eu não tenho, daí eu vou achar a partir dessa fórmula. E o cosseno ao quadrado de alfa, daí eu vou digitar cosseno de 12 e vou elevar ao quadrado. Isso aqui vai dar 0,9568. Vou arredondar, deu 677, eu vou arredondar para 68. Então, 150, eu vou passar, ó, vou primeiro fazer a multiplicação do 100 vezes esse valor, tá? Então, 100 vezes 0,9568 vai dar 95,68H. Para eu achar o H agora, então, pessoal, é só passar isso aqui dividindo, ó, tá? Então, vai fazer 157. Oi. O que tu fez ali com o cosseno? A prof calculou na calculadora. Como é que faz? Eu perdi. Tu digita cosseno na calculadora. Aí tu digita 12, porque o nosso ângulo é 12. Dá um igual. E digita x ao quadrado. E dá um igual de novo. Quê? Conseguiu? Deu erro pra mim? Por que deu erro? Não sei. Digita de novo. Digita de novo. Ó, digita a tecla cosseno. Cos. Tu tem ali cos? Sim. Daí digita 12. Digitou? Deu 0,900 e pouco. Ah, show de bola. Daí, sem apagar esse valor, tem a tecla x ao quadrado, tá vendo? Chegou, Matias? X ao quadrado tá ali perto um pouquinho para cima do cosseno, do lado da raiz quadrada. Ah, achei. E dá um igual.
Deu 0,956. Isso, viu? Viu só? Obrigado. Deu certo, né? Agora Tá. sim. Daí, pessoal, pega agora esse valor que tu achou, o 9568, e faz vezes 100. Daí vai ficar 9568H, tá? Aí tu pega o 157,10 agora e divide por 9568. Vai dar o valor do teu H. Quanto deu? Quanto deu, turma? 1,64? Isso, ó. Isso. Esse é o H. Então, já calculamos a primeira que estava pedindo aqui, o H, tá? Agora, vamos calcular pela distância, pela diferença de nível, vamos calcular o meu fio médio. Então, diferença de nível é igual. Se eu estou fazendo uma visada ascendente, faz o quê? Ó, visada ascendente. O que a gente fez a recém? A gente somou o fio médio ou descontou o fio médio? Na número 9. Descontou. Na número 9 nós descontamos? Ó, puxei a número 9 de volta aqui, ó. A gente descontou exatamente o que tu falou. Uhum. Então, agora nós vamos descontar de novo, porque de novo é uma visada para cima, tá? Então, menos o fio médio, mais a altura do equipamento. Agora, pessoal, de novo, pega o que vocês têm de informação e substitui. O que eu tenho? Tem a diferença de nível? Sim, 31,7. Vai passar um pouquinho do horário, tá, pessoal? 50 vezes o H, que é 1,64, que eu acabei de calcular, vezes o seno de 2 alfa. Agora, pessoal, digita lá, seno, se é de 2 alfa, se o alfa é 12, qual que é o dobro de 12? 24. Então, digita seno de 24. Quanto é que deu? 0,406. Uhum. A prof vai colocar uma casinha a mais aqui, né? 0,4067. Menos o fio médio que eu não tenho, eu vou achar agora, então, e mais a altura do equipamento, que é 1,620, ou 62, não preciso colocar o zero no final. Olha, pessoal, tá vendo que eu fiquei só com uma incógnita agora? Então, já consigo achar essa aqui também. Bom, 31,7, eu vou deixar aqui paradinho. Primeiro, eu vou multiplicar tudo isso aqui. Então, digita lá na calculadora, 50 vezes 1,64 vezes 0,4067. E dá um igual. Quanto deu? Quanto deu? Deu 33,34. 33 ponto, ó, deu 3,349. Vou botar 35 daí, tá? Menos o fio médio, mais o 1,62. Dá para eu somar o 1,62 com o 3,35? Dá, né, pessoal? Ó, porque eles estão do mesmo lado, né? Então, ó, a soma desse com esse, então, vou fazer aqui, ó, 31,7 igual a 34,97 menos o fio médio. Bom, agora, para eu achar o fio médio, jogo o fio médio para um lado, então, letras para um lado, números para o outro, né? Fio médio, passou para o outro lado, ele era negativo, ficou positivo. Vai ser igual a 34,97, esse aqui eu não vou mudar de lado, e vou trazer esse para o lado de cá, menos 31,7. Meu fio médio vai ser igual, então, 34,97 menos 31,7. Vai dar 3,27. Ok, pessoal? Bom, o H, pessoal, nada mais é do que o quê? O fio superior menos o fio inferior, correto? Então, eu vou dizer que o meu fio superior menos o meu fio inferior é igual ao meu H. E quanto é o meu H? 1,64. E o meu fio médio, pessoal, é a mesma coisa que o quê?
fio médio vai ser fio superior mais fio inferior dividido por 2. Passo 2 para o outro lado, vai ficar 2 vezes o fio médio, que é igual a fio superior mais fio inferior, certo? Então, quanto ao meu fio médio? 3,27. Então, vou fazer 2 vezes 3,27, que é igual ao fio superior mais o fio inferior. Quanto vai dar isso? Então, o meu fio superior mais o meu fio inferior, ele vai ser igual a 6,54, tá? Copio aqui embaixo. Fio superior mais fio inferior é igual a 6,54. O que me resultou isso aqui, pessoal? Um sisteminha. Como é que se resolve um sisteminha? Soma o fio médio mais fio superior mais fio superior, eu vou ter 2 fios superior. Esse aqui com esse aqui eu cancelo, que vai ser igual à somatória desses dois aqui. Então, agora eu pego 6,54 mais 1,64, vai me resultar em 8,18. Fio superior vai ser o quê? 8,18 dividido por 2. Então, meu fio superior aqui, pessoal, é igual a 4,09. No momento que eu achei meu fio superior, eu consigo já achar, com qualquer uma dessas duas equações, eu consigo achar o meu fio inferior, né? Ó, fio superior é igual, fio superior mais fio inferior, que é igual a 6,54. Se eu achei o fio superior, ó, então o meu fio inferior vai ser igual a 6,54 menos o meu fio superior. Eu tenho agora meu fio superior, ó, tá aqui, ó. Então, meu fio inferior vai ser igual a 6,54 menos 4,09. E terminei aqui achando o fio inferior, ó, pessoal. Que é igual a 2,45. Ok, turma? Sim. Tá. Ó, então, como é que fica aqui, pessoal, ó? Calculei tudo que pedia, calculei, ó. Calculei o fio médio, calculei o fio, o H sim, o fio inferior sim, o fio superior sim. Então, aqui, pessoal, até cálculo de sistema a gente teve que envolver para poder conseguir achar esse valor, tá? Ok? Eu vou postar isso aqui, então, pessoal, tá? Lá no nosso Google Sala de Aula, para vocês poderem finalizar, então, essas duas questões, tá?